E aí, meus amigos, o nosso timão surpreendeu e pode fechar com um novo atacante. O jornalista Chico Garcia gravou um vídeo em seu canal no YouTube e confirmou. E assiste aí o vídeo completo, fiel torcedor, e deixa sua opinião nos. Entendemos. Ele pediu indicações de quem pudesse contratar para o lugar do Renato Augusto, para ser um meia alternativo ao Renato Augusto, um reserva para o R8, ou poder jogar ao lado dele, ou poder atuar quando ele não puder, ou até mesmo ser mais um jogador de grupo que reunisse características semelhantes. É praticamente impossível. A gente está falando de Renato Augusto. Um jogador que não tem alternativa no futebol brasileiro. A gente pode citar 2 ou 3 que jogam na mesma prateleira, ou talvez não cheguem na prateleira do Renato, e que obviamente custam muito dinheiro, estão em outros clubes. Poderia citar o Rafael Veiga do Palmeiras, o Arrascaeta do Flamengo, e a gente para por aí. Mas tem outras possibilidades. Eu coloquei uma foto na aba comunidade aqui do canal e pedi para que vocês ajudassem o Duílio e que a gente ajudasse o Duílio a encontrar esse meia dentro da possibilidade do Corinthians, de mercado, de valores, aquela coisa toda. E eu vou ler aqui alguns dos meias mais sugeridos por vocês para explicar se o Corinthians tem condições de trazê-los ou não. Cara, sem sombra de dúvidas, o meia mais sugerido por vocês foi Everton Ribeiro. Talvez porque ele tenha começado no Corinthians, né, tenha despontado no Corinthians, já tenha sido jogador do Corinthians, e volta e meia surge essa especulação dele retornar ao Corinthians. O Everton Ribeiro é o seguinte: ele é jogador do Flamengo, não tem sido titular, inclusive foi para o banco nos últimos jogos, sob comando do Vitor Pereira. Segundo alguns bastidores, ele obviamente não estaria satisfeito com a reserva, até porque é um jogador histórico, né, rubro-negro, desde os títulos conquistados em 2019, um cara muito importante, seleção brasileira, Copa do Mundo, aquela coisa toda. E estaria perdendo espaço nesse atual elenco do Flamengo. Ele tem contrato até dezembro de 2023 e ainda não renovou. Ou seja, ele está se encaminhando para um fim de contrato no Flamengo e poderia muito bem fechar com uma outra equipe. O grande problema, dificilmente esse ano. Em julho, qualquer equipe, e isso encaixa o Corinthians também, pode assinar um pré-contrato com o Everton Ribeiro para ele chegar sem custos a partir de janeiro. Seria um belíssimo modelo de negócio. Você não precisa pagar nada para tirá-lo do Flamengo, você paga apenas as luvas, né, bonificação pela assinatura de contrato, acerta um salário com o jogador e tá tudo certo, ele desembarca aqui em janeiro. Mas não resolve o problema dessa temporada, né? O Corinthians precisa de uma alternativa ao Renato quando ele não puder jogar esse ano. E ao final dessa temporada de 2023, vários jogadores encerram seus contratos. Um deles é o próprio Renato Augusto, que já vai estar um ano mais velho. É o caso do Giuliano também, encerra o seu contrato no final do ano, mas o Giuliano tem 32 apenas. Eu acho que o Giuliano pode até estender o seu vínculo. O Paulinho tem só mais um ano de contrato, ou pelo menos mais alguns meses, né? Também encerra em dezembro. Será que o Corinthians vai renovar com todos eles e ainda assim fechar com o Everton Ribeiro, que no próximo dia 10 de abril completa 34 anos? Então já é um jogador que está num outro estágio, e aí você tem Giuliano, Paulinho e Renato Augusto, todos acima de 30, e você traz mais um acima de 30 anos. Acho que essa equação tem que ser bem pensada pela diretoria do Corinthians. Não dá para descartar, mas talvez você troque um por outro, né? Talvez não renove com o Paulinho, estou usando como exemplo. Aí você traz o Everton Ribeiro, que não vai ser titular todos os jogos também. Então ele vai ser um reserva do Renato Augusto, enfim. Então, para trazer a situação do Everton Ribeiro, por enquanto ele não renovou com o Flamengo, dá para assinar um pré-contrato em julho, se ele assim quiser, mas ele só chega em 2024, dificilmente vai antecipar, né? E o Flamengo não vai liberar antes do fim do contrato dele. Então não resolve a situação para agora. É isso aí, fiel torcedor. Deixe seu comentário, um forte abraço e até o próximo vídeo.